eu sou uma das pessoas que mais se faz essa pergunta de o que é realmente ser um cristão. É uma parada que me pega bastante, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando: "Ah, isso não é atitude de cristão. Ah, você, não está dando um bom testemunho". Então, a gente precisa realmente entender o que é um cristão para ser um cristão, tá? E eu queria começar aqui falando com vocês. Vou mostrar primeiro, né, que a gente já falou sobre alguns tópicos aqui, muita coisa, tá? Muita coisa, muita informação. E a primeira deles é: o que é ser um cristão de verdade? Será que você é realmente um cristão de verdade? Será que esse cristianismo que você vive não é só tradição? Será que você não faz as coisas só por rotina ou porque outras pessoas estão fazendo também? Você acha que isso é coisa de cristão fazer? Será que você está vivendo sua fé de uma maneira que realmente importa aos olhos de Deus? Porque a gente vai entender mais pra frente a origem do termo cristão, mas isso se trata mais sobre o que importa aos olhos de Deus do que tradição ou sobre o que nós vivemos no nosso dia a dia, tá? A, a origem do termo cristão, de acordo com Atos 11, versículo 26, foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso aconteceu porque as pessoas daquela cidade começaram a notar algo diferente naquele grupo. Eles não estavam se encaixando nas categorias religiosas existentes, né. Então, pelo que a gente percebe aqui, que aconteceu em Atos 11, versículo 26, houve um reconhecimento de transformação visível, ó, transformação visível. As pessoas começavam a perceber que havia uma coisa diferente nessa galera, e eles começaram a ser denominados de pequenos cristos. Tá? Essa é a origem do termo cristão, tá? O termo cristão nada mais do que significa pequenos cristos, tá? Para quem não sabe, fica aí a etimologia da palavra, por assim dizer. E as pessoas ao nosso redor, por assim dizer, e eu lhe pergunto se as pessoas ao nosso redor podem ver Cristo em nós, porque, como eu falei, é isso o que importa, tá? Vou abrir aqui de novo. É isso que importa. Se as pessoas estão vendo Deus, estão vendo Cristo em nós de forma visível, tá? De forma visível. Daí a gente vem e tentar entrar num parâmetro em o cristianismo nominal versus o cristianismo verdadeiro. Miguel, não tô entendendo. Calma que a gente vai tentar entender isso aqui agora. O cristão acabou virando um rótulo comum. Não entendi. Vou explicar pra você. Nossa, aqui então é uma versão feia. Mas tudo bem. Vou explicar pra você. Muitas pessoas estão sendo chamadas de cristão por pouca coisa. Por pouca coisa, é cristão. Não. A gente tem que diversificar quem é crente, tá? E quem é cristão. São coisas completamente diferentes. Eu costumo dizer por aí que crente até o diabo é. Tá? Não parece crente, mas não sei entender o que é palavra aqui. Mas crente até o diabo é. Então, acaba virando um rótulo comum e muitas pessoas mancham a imagem do que é um cristão de verdade. A Bíblia trata o termo cristão como uma identidade profunda, tá? Pega essa palavra aqui, ó, identidade. É quem você é quem você age, não tem como mudar. Identidade. Isso exige de você uma nova natureza, não só uma prática externa. Ah, não, vou fazer boas obras aqui, vou no orfanato ali, vou ajudar crianças, vou no hospital com pessoas com câncer, vou passar mensagem para eles. Não. Exige uma nova natureza. Você precisa ser transformado, tá entendendo? Ou seja, você precisa de uma nova identidade em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vão dizer isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Se me amou e se entregou a si mesmo por mim. E a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura em outras versões. As coisas antigas
já passaram, eis que surgem coisas novas. Então, a gente entende que a pessoa que foi transformada não vive mais por si, agora Cristo vive nela. Cristo vive nela. A vida que agora vivo, que vivia, né, na carne, agora viva pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, entendeu? Nova criação. Não tem como você viver em Cristo e não ser uma nova pessoa, não ser transformado. Não tem como as pessoas olharem para você e não verem um uma transformação, um cristianismo visível, tá? Não tem como, isso não existe. Não existe. Sem cabimento nenhum, tá? E você precisa ter um novo nascimento. Não é como se você, do nada, fosse virar uma nova pessoa. Não, você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura, tá? E isso, a gente entra naquela história de Nicodemos, um homem que perguntou a Deus: "Ah, mas como que eu faço, né, para herdar a vida eterna?" Ele precisava, Deus falou bem que ele precisava nascer de novo. Ele não entendeu como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe dele, mas é isso que você precisa. Você precisa ter Jesus como centro da sua vida, da vida não, perdão, da sua vida, tá? Centro da sua. Ah, é da vida do meu vizinho, não, da sua vida. Se você não tem Jesus como centro da sua vida, você ainda não é uma nova criatura, você não nasceu de novo, tá? Próximo ponto que a gente vai abordar agora são os frutos da fé. Muita gente conhece, né, o capítulo de Gálatas, tá? A gente vai entendendo quais são os frutos do Espírito Santo. Mas os frutos da fé de um cristão verdadeiro é uma vida de oração, leitura da Bíblia diária, diária, tá? Every day, como dizem os ingleses, né? Ir à igreja, tá? Tudo isso são os frutos da fé de um verdadeiro cristão. Outra coisa é resultado da fé verdadeira, tá? Os frutos são um resultado da sua fé verdadeira, não a causa. Vamos explicar isso de uma maneira mais didática, tá? Isso são frutos, não raízes. Quando você tem lá uma árvorezinha, ó, tá? Você tem uma árvore, ela tem as raízes dela. Enfim, a árvore tem as raízes dela, mas ela também tem os frutos, tá? Não sabemos que fruto é esse, mas é um fruto, tenho certeza disso. Mas é o resultado. Isso aqui, ó, é um resultado. Isso aqui é uma causa. Para a árvore crescer, ela precisa de raízes, mas ela pode não dar frutos. Frutos é o resultado de uma árvore saudável. Raízes é a causa do crescimento dessa árvore, tá? Então você precisa dar frutos, não raízes. Você precisa ter raiz na fé, sim, mas o intuito aqui é que você dê frutos sobre a fé, tá? E tome cuidado com a religiosidade vazia. Você ir para a igreja sem ter vontade, por apenas cotidiano, tudo isso é uma questão de religiosidade vazia. Uma pessoa que se diz cristã, mas não prega, não dá testemunho, não fala de Jesus para outras pessoas, isso é uma religiosidade vazia, uma realidade feita por fariseus, tá? Fariseus, lembra dos fariseus, aqueles que falavam muito, faziam pouco? Então, cuidado com essa religiosidade vazia, tá certo? Um cristão de verdade, tá? Um cristão que é verdadeiramente cristão, ele tem o amor como marca de Cristo. A gente encontra lá em João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida a alguém pelos seus amigos, tá? Na sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas em suma a mensagem é essa. Para a gente entender de verdade esse amor prático, sacrificial que Jesus teve, a gente tem que voltar e entender esse amor de abnegação, de dar a sua vida pelos seus amigos, tá? Isso é uma prova de um novo coração. Uma pessoa que ama ao próximo como a si mesmo, ao ponto de entregar a sua própria vida por outra pessoa, tá? O próximo ponto é uma fé que confessa e transforma. Um verdadeiro cristão,
ele segue o que está em Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos entender. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo, tá? Você precisa ter Jesus como Senhor, tá? Isso é uma declaração revolucionária no contexto romano, tá? Para você entender, quem escreveu o livro de Romanos foi o próprio Paulo. Então, para aquele tempo, olha só, calma. Naquele tempo, no contexto romano, onde César era proclamado como Senhor, chamar Jesus de Senhor significa reconhecer sua autoridade suprema sobre nossa vida. Significa que ele, não nós mesmos, é quem determina nossos valores, prioridades e decisões. Naquele contexto, isso foi um choque para todo mundo, tá? Se você não consegue compreender isso, entenda isso agora. E a profundidade dessas palavras em que Paulo trouxe Jesus como Senhor. Jesus é Senhor de todo seu coração, tá? Isso, pela sua fé, a fé transformadora, você tem uma fé que gera obras. Está lá em Tiago. A fé sem obras é morta, isso a gente sabe. Ah, eu vou ser salvo pelas minhas obras, quanto mais coisas boas eu fizer, mais chances de ser salvo eu tenho. Não, isso não tem nada a ver. Mas uma pessoa que tem fé não tem como não ter obras. Então, a fé sem obras é uma fé morta, tá? Uma fé viva em Cristo produz inevitavelmente uma vida que reflete seu caráter e valores, não por obrigação ou medo, mas por amor e gratidão. Pelo amor que você tem ao Jesus, Senhor, Deus, você faz boas obras, tá? Não por obrigação, não por brilho, mas por amor. Tá? O próximo ponto que um cristão de verdade tem é uma vida no Espírito Santo, tá? Como eu falei, os frutos da fé, agora sim são os frutos do Espírito Santo. Em Gálatas 5, a gente vê os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso, tá? Se você quiser também, pode virar uma série no canal, deixa aqui nos comentários, tá? Farei 9 vídeos falando sobre cada um desses frutos, tá? Para que você possa entender como seguir eles com clareza, tá? Mas uma pessoa que vive no Espírito Santo, que tem uma vida no Espírito Santo, um cristão verdadeiro, tem esses frutos, né? Como eu falei, não raízes, tá? Mas frutos, tá? Isso te gera uma dependência do Espírito Santo, porque se você for bom de português, você vai entender essa palavra aqui, ó. Indica posse, posse. Aqui não tá escrito fruto do, deixa eu pessoal mais aqui, ó, fruto do Miguel. Não, não tá escrito fruto do Miguel. Tá escrito fruto do Miguel aqui, parece Miguel aqui pra você? Não, é fruto do Espírito Santo. Não é seu. Ou seja, tudo isso, todas essas coisas boas que você tem, não são suas, são do Espírito Santo. Por isso você depende dele. Mas se você sair dele, você perde isso. Então, você precisa permanecer em Cristo, tá? Permanecemos conectados a Cristo como ramos ligados a uma videira, tá? Eu fiz o exemplozinho da árvore aqui em cima e isso também pode ser aplicado à permanência em Cristo, tá? Se você pega qualquer fruta, por exemplo, pronto, a primeira fruta que apareceu aqui na minha frente foi uma banana, tá? Uma banana. Se você tirar a banana da bananeira, o que acontece? Ela começa a ficar com umas manchinhas, começa a ficar toda preta. Quando você vê, a banana já estragou toda. Por quê? Porque ela saiu de perto da fonte dela, tá? Ela saiu de perto da origem. Mas se nós permanecermos conectados em Cristo, nós continuaremos dando frutos, tá? Como esses aqui. O próximo ponto que a gente vai tratar aqui é a comunhão e corpo de Cristo. Ah, não estou entendendo. Peraí que foi dar uma explicada para você rapidinho, tá? Quando você é um verdadeiro cristão, você entende o que é comunhão e o que é o corpo de Cristo na comunidade, tá? A gente tem aqui Atos 2, 42 a 47, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vou te fazer uma pergunta aqui então. Você compartilha o pão sozinho? Duvido muito que isso seja possível, porque para você compartilhar, você precisa estar perto de outra pessoa. E é isso que esse verso aqui está trazendo, tá? Um cristão de verdade, ele entra em comunhão com o corpo de Cristo, e a corpo de Cristo é a igreja. São seus irmãos, são as pessoas que também são filhos de Jesus, filhos de Deus, né? E irmãos de Jesus. Cada cristão tem dons e funções específicas dentro desse corpo, e todos são necessários para o funcionamento saudável do todo, tá? Então, tudo isso aqui precisa, adivinha de quem? Adivinha, de peraí, de você. Para essa comunidade dar certo, a gente precisa de você. E você também, analogamente, precisa dessa comunidade, tá? Você não nasceu sozinho, você não vive no mundo sozinho, você precisa de outras pessoas para poder fortalecer a sua fé, tá? Você precisa ter uma vida cristã em comunidade, uma participação ativa no corpo. Sai pra lá, esquenta banco, tá? Eu coloquei isso aqui porque, como aqui, né? Cada cristão tem dons e funções específicas. Você tem um dom. Você tem. Tenha certeza disso, tá? Não tô inventando moda, não tô dizendo, ah, não, acredito no seu potencial. Não. Seu potencial é quase nulo. Tudo que você tem é de Deus, então aceita esses dons que você tem e usa eles no corpo, na igreja, para poder pregar o evangelho para outras pessoas, tá? Então sai pra lá esquentar banco, participação ativa no corpo, tá? Seja um membro funcional, seja um membro funcional. Partilhe o seu conhecimento com outras pessoas, tá? Não só pão, mas também conhecimento. Olha só. O próximo ponto que a gente vai trazer agora é missão e discipulado. Eu acabei de trazer que você precisa compartilhar isso com outras pessoas. E sim, você precisa, tá? Mateus 28, 19 e 20, né? Que eu particularmente tenho isso como missão de vida. Eu falei isso no vídeo passado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, isso é o que você precisa fazer, tá? Você precisa sair da sua zona de conforto e falar para outras pessoas sobre Jesus, tá? Lucas 9:23 também diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Siga a Deus, porque Deus falava com as pessoas sobre o reino de Deus, falava sobre o evangelho, trazia essa mensagem para outras pessoas. E é isso que você precisa fazer. Você precisa viver com propósito. Mas que propósito é esse, Miguel? Pelo amor de Deus. Você precisa transformar o mundo com o evangelho, tá? Se tem uma coisa que eu tenho certeza que pode transformar o mundo, é o evangelho, é Deus. Deus é o evangelho. Você precisa falar dele para outras pessoas. Se você é um esquenta-banco e não fala de Deus para outras pessoas, não forma outros discípulos, sua fé é morta, tá? Duras palavras tenho lhe dito hoje, tá? E um último ponto, graça e processo contínuo. Não tô entendendo, Miguel. Calma. A gente vai abrir 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. E dessa vez eu quero que você abra. Eu quero que você abra. Já abriu? Já abriu? Então vamos ler. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? O dia que Jesus vai voltar para resgatar os filhos pecadores que ele tem aqui na terra, tá? Mas para isso você precisa reconhecer o seu pecado, tá? Tá lá em Filipenses 1, versículo 6. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, tá? Então, um cristão de verdade, ele entende a graça, entende o processo contínuo de reconhecer o pecado e crescer pela graça, tá? Reconhecemos que somos pecadores, salvos pela graça, e essa consciência nos mantém humildes e compassivos para com os outros, tá? Outras pessoas também são cristãos, tá? Ou não, o evangelho é para tanto crentes quanto descrentes. Então, você precisa reconhecer seu pecado e crescer com isso, tá? E para concluir, tá? Aqui na vigia,
eu preciso que você faça uma autoavaliação da sua própria fé. Redundante? Uma autoavaliação da sua própria? Sim, é redundante, mas você precisa fazer essa autoavaliação da sua própria fé, porque só você sabe o que está no seu coração, está na sua mente, além de Deus, é claro. Mas você precisa parar e pensar o que tipo de cristão você está sendo. Você está sendo realmente um cristão verdadeiro, um cristão de verdade, porque é isso aqui que você precisa fazer para ser um cristão de verdade, tá? Tudo isso e somente isso, tá? É pouca coisa, acredite, tá? Então eu preciso que você faça uma reflexão pessoal nesse exato momento, tá? Com aquelas 5 perguntinhas. À luz do que nós vimos hoje, estudamos hoje, aprendemos hoje, como você avaliaria a sua própria vida cristã? Tá da hora pra você? De 0 a 10? De 0, não, aqui, de 0 a 10. Não, não, tá. É de 0 a 10. Tá, só 0. Pra mim reclamar dos meus artísticos, tá bom. Enfim, você precisa avaliar a sua própria fé, você precisa fazer essa autoavaliação. Será que sua fé tem transformado o seu caráter? Será que realmente isso que você diz acreditar, ser cristão, não, eu acredito em Deus, eu acredito sim, tá? Será que isso realmente está transformando sua vida? Será que suas prioridades refletem os valores do reino? Porque no início, lembra se você lembra, eu acabei de falar que o que importa é o que está nos olhos de Deus, tá? Ah, o meu irmão não está concordando com o que eu estou fazendo. E Deus? Está concordando com o que você está fazendo? O amor de Cristo flui através de você para os outros? Ou seja, quando você transforma sua fé, ou transforma seu caráter pela fé, os outros percebem isso, você está dando um bom exemplo, outras pessoas sentem a vontade de fazer a mesma coisa que você através das suas obras. Você está crescendo em semelhança com Jesus? Fica aí com essa pergunta, fica aí com essa dúvida, tá? Muito capciosa, por assim dizer. E a resposta para tudo isso é buscar a Deus diariamente. É a única coisa que você precisa fazer. Tenha total certeza. Se você quer que isso aqui aconteça na sua vida, você precisa simples e unicamente buscar a Deus diariamente, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas. Queria salientar também que aqui na descrição do vídeo, tá? Olha aqui a descrição do vídeo, lá embaixo. Tem links de estudos bíblicos, né? Que eu separei a dedo para você. Para que você possa estudar, aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre essa questão da busca diária por Deus, tá certo? Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas mais uma vez. E até o próximo vídeo.